Questão sobre normas de circulação. As vias rurais abertas à circulação classificam-se em... Então, vamos lá. As vias, aqui está falando classificam-se. Primeiro eu vou explicar o dividem-se. Vamos fazer uma divisão aqui no meio. Do lado direito aqui nós vamos colocar as rurais. Do lado esquerdo eu vou colocar as urbanas. Fechou? Isso aqui é a divisão. Quando na sua prova perguntar as vias abertas à circulação são divididas, urbanas e rurais. Essa é a resposta. Mas aqui não está falando dividir, está falando classificam-se. Classificação. Aí é o ré, todo mundo conhece a marcha ré, né? Nas rurais, que é a rodovia e estrada. E o tem alguém chupando laranja do lado das urbanas. Que aí vai ser trânsito rápido, arterial, coletora e local. Professor, por que o senhor falou tem alguém chupando laranja? É uma maneira de você lembrar aqui das iniciais. T, A, C, L. Com esse T, A, C, L aqui, você lembra que é T de trânsito rápido, A de arterial, C de coletora e L de local. Então, as rurais, cadê as rurais? Estão aqui, rodovia e estrada. Vão achar? Aqui, rodovia, estrada. Essa é a resposta. Existe trânsito rápido, arterial, coletor e local? Existe, só que essas são as urbanas. Pode reparar que aqui na alternativa A eles enfiaram as rodovias e as estradas. Rodovias e estradas são as rurais. Viram aqui, né? E trânsito rápido, arterial, coletor e local são as urbanas. Aqui na letra B eles colocaram só as urbanas. Todas essas existem. Só que eles fizeram uma salada mista aqui, uma maionese, para te confundir. Aí o aluno que estudou pouco, não aprendeu direitinho, fala assim, achei que estava tudo igual. Não está igual, é diferente. Aqui no esqueminha que eu desenhei aqui, vocês entenderam, né? Letra D de dado é a resposta. Questãozinha sobre direção defensiva. Atenção difusa é... Quando a gente está estudando direção defensiva, a gente aprende sobre atenção do motorista. E essa atenção ela pode ser dividida em 3 tipos. Vamos colocar aqui, 1, 2, 3. Tem a atenção fixa, tem a atenção dispersiva e tem a atenção difusa. Tem mais não, professor? Tem. Mas para nós aqui só essas 3 vão interessar por enquanto, que é o que está caindo no Detran lá. A atenção fixa é aquela onde o condutor prende a atenção dele num ponto só. Ele quer fazer uma ultrapassagem, só olha a contramão lá, esquece de olhar o retrovisor. Na hora que a contramão liberou, ele joga para ultrapassar, mas já vinha outro ultrapassando por trás e ele colide, porque a atenção dele estava fixa num ponto só, isso não é bom. Dispersiva é o disperso, o distraído, é o cara que dirige olhando para tudo, só não presta atenção no que ele está fazendo, né? Que é o dirigir. A atenção difusa é a adequada, onde o condutor presta atenção nas indicações do painel, o que está acontecendo no interior do veículo, na frente, nas laterais, na traseira. Essa é a adequada, a difusa. Então, a atenção difusa é estar o condutor observando em todos os sentidos relacionados à condução do veículo. Essa é a resposta. Concentrar-se em um único ponto. Essa é a atenção fixa. Não é bom. Está fora. Observar o veículo à frente, ok, com bastante atenção. Beleza. Mas se eu olhar só para frente, é atenção fixa. Né? Observar o veículo da frente com bastante atenção e o resto, os das laterais, da traseira. Ficou incompleto aqui, né? Estar o condutor observando o veículo à sua frente. Mesma coisa da anterior, né? Está olhando o veículo da frente, mas aí, vai só olhar o veículo da frente, vai olhar o resto? Não, isso para mim é atenção fixa. Então, letra A mesmo a resposta dessa aí. Questão sobre processo de habilitação. Caminhoneta, presta atenção no finalzinho da palavra caneta, e utilitário são veículos classificados como... Todo mundo conhece a caminhonete. Essa aqui o pessoal conhece. A caminhonete, que todo mundo conhece, é um veículo de carga, que tem menos de 3.500 de peso bruto total. Porque se ela tiver 3.500 ou mais, aí ela já não é uma caminhonete, é um caminhão, né? Agora, a caminhoneta
Ela é o veículo, ó, caminhoneta. É um veículo misto. Misto. Por que misto? Misto de misturado. Porque ela é de carga também, assim como a caminhonete, mas ela é de passageiros no mesmo compartimento, no mesmo habitáculo. Imagina uma SW4, uma Commander, Jeep Commander. As bagagens e as pessoas vão no mesmo ambiente, tanto que pode rebater os bancos ali e fica todo mundo no mesmo ambiente. Então a caminhoneta, neta, de netinha do vovô, tá vendo? Neta, que é a estranha, é um veículo misto. Misto por quê? Porque é carga e passageiros no mesmo compartimento. Então tá aqui a resposta, ó. E ainda colocaram utilitário para ajudar, porque o utilitário também é um veículo misto, só que é um veículo misto que tem funções off-road. O que é isso? É um veículo mais robusto, com rodas mais largas, preparados para andar inclusive fora das rodovias e vias pavimentadas. É para roça mesmo, para aguentar trampo aí. Tá? Quando eu falo roça, até mesmo andar no meio do pasto, é veículo para regaço mesmo. Então, se você for procurar no Código de Trânsito, você vai achar aqui caminhoneta, utilitário, e eles são veículos mistos. Eles transportam carga e passageiros simultaneamente. Pode ver que a letra B fala passageiro, a letra D fala carga, a letra A fala de tração, que não tem nada a ver com espécie, aí é o que faz o veículo andar, nem analiso. Agora, a letra C, que é o misto, é quando você soma o passageiro mais carga, você tem um veículo misto, que é o caso desses dois aqui. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Não é um sintoma do estado de choque. Algumas observações nessa questão. Preste atenção que a questão está perguntando aquele que não é um sintoma. É muito comum a gente esquecer e no desenrolar da leitura aqui das alternativas acabar marcando qual que é. Sintomas, gente, para quem tem pouca familiaridade com essa parte de primeiros socorros, são sinais. Sinais, mas não é sinais de trânsito, não. São sinais que você percebe na pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está com febre, que sinais ela apresenta? A pele dela fica quente, você põe a mão nela, a temperatura dela está alta, isso é um sinal. Ela fica avermelhada, ela fica sonolenta, ela sente frio, ela tem a sensação de frio. Esses são os sinais, sintomas, tá? Estado de choque, esse choque aqui também não tem nada a ver com choque elétrico, nada a ver, esquece esse choque elétrico aqui. Quando fala estado de choque, normalmente aqui, nas questões do Detran, vai estar falando de choque hipovolêmico. O que é um choque? Ó, vou escrever aqui, ó. Hipovolêmico. Professor, complicou, hein? Precisa guardar essa palavra? Precisa não, calma, é só para você entender o contexto. Volêmico é de volume, quantidade. E hipo é um prefixo que representa baixo, pouco, beleza? Então, volêmico é o quê? Volume, quantidade. E hipo significa baixo, pouco. Baixo, pouco, volume de quê? De sangue. Sangue. Se a pessoa está com choque, está em estado de choque, foi, né? Significa que ela está num choque hipovolêmico, que é de baixo volume de sangue, baixo volume sanguíneo. E a pessoa que está nessa condição, ela apresenta alguns sintomas, alguns sinais. Quais são esses sinais? Suor abundante. Ok. Você observa ela fica aquele sudorese. Na prova costuma falar sudorese. Aí cai sudorese lá, o pessoal fica louco. Nossa, que monte de palavra difícil. Então aproveita para rever esse vídeo aqui algumas vezes. Que é para você não ter dúvida. Sudorese é suor em abundância. Está suando muito. Tem aquele suor frio, sabe? Você põe a mão nela, você está gelada. Então, isso aqui é um sinal. Eu estou procurando qual que não é. Respiração irregular. Também. Quem tem estado de choque por baixo volume sanguíneo ou choque hipovolêmico, ela não respira compassadamente, bonitinho igual a gente. Ela fica com a respiração irregular, descompassada. Então, isso aqui também é um sinal, é um sintoma de estado de choque. Pele
fria e pegajosa. Exatamente, eu falei que ela apresenta muito suor, mas você põe a mão nela, ela está fria, está colando, pegajosa. Isso também é um sinal de estado de choque. Agora, pulso lento. O que é pulso? É o ritmo com que a sua artéria pulsa aqui, ó. Isso tem relação com o coração, ele vai trabalhando. Pensa comigo. Se o seu corpo está com baixo volume de sangue, o que o coração entende? Ih, gente, tem pouco sangue para eu alimentar o corpo inteiro. O que eu vou ter que fazer? O que o coração faz? Ele trabalha mais rápido para aquele pouco sangue ser bombeado para o corpo todo. Então, se o coração trabalha mais rápido para bombear aquele pouco sangue que tem, o pulso vai ficar mais lento? Não, o pulso vai ficar mais rápido. Então, não é pulso lento. Quem está com baixo volume de sangue circulando nas artérias por conta desse estado de choque, ela apresenta pulso rápido. Agora, olha que interessante. O pulso fica rápido. Presta atenção que tem muita gente que erra isso em prova, hein? Porém, ele fica fraco. Por que ele fica fraco? Porque o volume de sangue é pouco, então não dá para dar aquela dilatação toda na artéria. Professor, mas isso não é contraditório? Não. O fato dele estar rápido é só a contagem. Conta aqui para você ver, em vez dele dar 100 pulsações por minuto, ele está dando 150, 200 pulsações por minuto. Ele está tá rápido. Só que quando você põe a mãozinha ali para sentir, ele está fraquinho, você quase não sente, porque o volume é pouco. É pouco sangue. É como se fosse uma mangueira d'água. Você viu uma mangueira d'água quando você liga na água da rua que está jorrando água? Aquilo é força. Né? Aqui sai muita água, então dá muita força ali, aquela projeção. Agora, se a água da rua estiver acabando, o que acontece? Aí a mangueira fica ali fraquinha, não é? Então, presta atenção nisso. Fica rápido, não é lento, porém fica fraco. Cuidado para não confundir isso, hein? Achei. Essa aqui é a alternativa que corresponde àquele que não é um sintoma ou sinal de uma vítima em estado de choque. Questão sobre processo de habilitação. Não é uma mudança de característica no veículo. No documento do veículo e no registro dele, lá no RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, tem algumas características. Fala se esse veículo é de passageiro, se ele é de carga. Fala a cor dele, que cor que ele é, fala marca e modelo, fala o tipo do combustível. Então tem algumas características que identificam esse veículo. Quando você precisa mudar uma característica de um veículo, a cor, por exemplo, eu quero pintar de rosa. Você não pode simplesmente chegar lá e mandar o lanterneiro ou funileiro lá pintar de rosa. Você tem que pedir uma autorização para o órgão de trânsito, no caso o DETRAN. E aí eles vão analisar o seu pedido, ver se aquilo não influencia na segurança do veículo ou coisa e tal. E autorizando, aí você vai fazer essa mudança, no caso da cor, né, que é um exemplo que eu dei aqui, e tem que fazer isso constar no documento. Tem que voltar com o veículo lá depois, fazer uma vistoria, aquilo constar no registro dele, no RENAVAN e no documento. Tem coisas, várias coisas que são características do veículo, outras não. E é isso que essa questão está pedindo. Qual que não é uma mudança de característica? Descarga livre. Essa descarga é o escapamento. O escapamento está livre, está aberto, fazendo barulho. Isso é alteração de característica? Para você saber se é ou não, é muito simples. Consta no documento da sua moto ou do seu carro alguma coisa em relação à descarga, escapamento? Não consta. Se não consta no documento, se não consta no registro dela, então isso aqui não é característica do veículo. Se a descarga está livre, está aberta, é uma infração de trânsito, porque você tirou ali o silenciador do cano de descarga. O motoqueiro faz muito isso, né? É motoqueiro mesmo, não é motociclista que faz isso, não. Só que isso não é uma característica do veículo. Você está alterando ali um dispositivo original. Você não pode. Existe uma infração de trânsito que diz que você removeu o silenciador do cano de descarga ou do escapamento, é infração de trânsito. Você vai pagar ali uma multinha e essa moto vai ficar retida até você resolver o problema. Então isso aqui, gente, não é uma mudança de característica. Como eu estou procurando aquela que não é, possivelmente essa é a resposta. Mas vamos analisar outras. Falta de freio. Veja bem, isso aqui não é uma mudança de característica, isso aqui é uma falha mecânica, falta de freio. Isso aqui o proprietário do veículo não fez a manutenção adequada, faltou o freio. Isso também não é uma mudança de característica. Mudar a cor do veículo. Isso aqui é uma mudança de característica. Professor, como é que eu vou marcar? A ou B? Pode ter duas respostas na questão? Não. Então você tem que analisar aqui, ó,
Que aqui está escrito, ó, as alternativas A e B estão corretas. Pronto. A letra D já condenou, falou A e B estão corretas. Aqui é a resposta que você deve marcar. Questão sobre meio ambiente. Não constitui. Esse constitui é o Detran querendo falar bonito para dificultar a sua vida na hora de interpretar. Quer ver como é que fica fácil mudar isso aqui? Ó? Esse não constitui, a gente vai mudar por um verbo, que é ou são. Né? No caso aqui, como está no plural, eu não vou colocar não é, eu vou colocar não são. Ó, não são. Se fosse no singular, sem o S aqui, eu poderia colocar não é efeito danoso de ruído. Beleza? E aqui até cabe. Acho que nem precisaria, porque eu não vou marcar mais de uma. Não constitui efeito. Não precisava nem desse S aqui. Danoso do ruído. Tá vendo? O Detran aqui pecou, não precisa ser no plural, não. Aí não precisa nem ser um não são, é simplesmente um não é. Pronto. Não é efeito danoso de ruído. Danoso é de dano. Dano. O que é dano? Prejuízo. Estragou, machucou, prejuízo. Não é efeito de dano do ruído. Dor de cabeça. Ruído é barulho, né, gente? Barulho. Vocês sabem disso, né? Barulho. Dor de cabeça. Quando você está exposto a muito barulho, dá dor de cabeça? Já aconteceu isso com você? Não? Você já deve ter visto alguém reclamando que está com dor de cabeça de tanto barulho, não é? Então isso aqui é um dano de ruído, de barulho. Eu estou procurando qual que não é. Efeito estufa. Esse estufa aqui, ó, eu sei que pouca gente conhece estufa, talvez você nunca tenha visto uma estufa na sua vida, mas uma estufa é um ambiente tipo um micro-ondas, desse que a gente usa na cozinha. Só que não é um micro-ondas não, tá, gente? É tipo, tô falando só para vocês entenderem o tamanho e a função ali. Que ele serve para esterilizar equipamentos. Normalmente os dentistas utilizavam, não sei se utilizam ainda, para esterilizar ali os instrumentos que eles usam ali no trabalho do dentista. Médicos também, né, naqueles instrumentos que são usados em cirurgias. Então, estufa é um ambiente onde você coloca as ferramentas de trabalho do dentista, do médico, ou de qualquer outro profissional que tenha isso, põe ali dentro e aquela estufa ela esquenta em altíssima temperatura e qual que é a função? Esterilizar, matar os micro-organismos que tem ali. Aí, com o nosso planeta Terra, acontece um efeito parecido. Obviamente não tem nada a ver, mas colocaram o apelido por causa disso, por causa dessa relação. O que é uma estufa? Um ambiente, um recipiente quente para poder esterilizar as coisas. Quando o planeta fica muito quente, então ele chama de efeito estufa. Isso acontece por algum fenômeno natural que eu não vou entrar aqui agora no conceito, porque senão foge do conceito inicial ou principal da questão. E o objetivo aqui não é dar uma aula de meio ambiente, mas só identificar. Então, o efeito estufa não constitui dano de ruído. Quando você está fazendo muito calor, tem relação com barulho? Relação nenhuma. Calor e barulho são coisas totalmente distintas. Então, aqui eu achei. A letra B, efeito estufa, não é efeito de dano do ruído. Insônia, a pessoa perdeu o sono por causa de muito barulho. Sim, tem muita gente que não consegue dormir mediante muito barulho. Irritabilidade, sim, a pessoa fica irritada por causa de muito barulho. Então, o único aqui que não é efeito do dano do ruído é o efeito estufa, letra B. Questão sobre direção defensiva. Não está relacionado a ato inseguro do condutor. Veja bem, ato inseguro do condutor. Ato inseguro é uma imprudência. Imprudência. Ato inseguro é uma imprudência. Excesso de velocidade é ato inseguro. Precariedade na sinalização viária. Sinalização da via, as placas enferrujadas, mal sinalizado. Isso tem a ver com o condutor? Não, isso tem a ver com a via. Então, já achei. Qual que não está relacionado a ato inseguro do condutor? A letra B. Desobediência ao sinal do semáforo fechado. Desobedeceu o semáforo. Aí é o condutor. Ok, essa é. Dirigir embriagado. Ok, também é. A única que não tem relação a ato inseguro do condutor é a precariedade na sinalização viária. Ficou fácil essa aí, né?
Questão sobre infrações e penalidades. Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será de quem? Isso aqui, gente, não sendo possível identificar o infrator, é quando você passou ali numa fiscalização eletrônica, acima da velocidade, ou avançou o sinal vermelho, e aí o dispositivo fiscalizador lá, né, tirou a fotografia do carro, sabe que o carro é seu, então ele vai notificar você. O que é notificar? Te avisar. O órgão de trânsito vai te avisar. O seu veículo foi flagrado cometendo uma infração lá no dia tal, hora tal, no lugar tal. Se não era você quem estava dirigindo, você tem que identificar o infrator. O prazo que você tem para fazer isso é de 30 dias e marque isso, porque isso é pergunta de prova, tá? Mas não é isso que a pergunta está pedindo aqui. Ela está dizendo o seguinte: não foi possível identificar o infrator. O proprietário do veículo não disse quem estava dirigindo em 30 dias. A responsabilidade vai recair sobre quem? Sobre o arrendante. Arrendante é quem arrenda um veículo. Não, não é. Proprietário do veículo? Esse aqui é o bacana que vai responder. Se não foi possível identificar o infrator, o proprietário será responsabilizado. Eu estou falando aqui em relação à pontuação na habilitação, tá? Porque o valor a pagar pela multa sempre fica atrelado ao veículo. E o veículo é de propriedade do fulano lá. Esse fulano, obviamente, vai ser sempre o proprietário, sempre vai ser responsável pelo pagamento da multa. Sempre. Anota isso. A responsabilidade pecuniária de pecúnio, de din-din, dinheiro, a responsabilidade pecuniária sempre vai ser do proprietário, mesmo que ele indique que era outra pessoa que estava dirigindo. Quando ele indica que era outra pessoa que estava dirigindo, isso só vale para fins de registro de pontuação. É para saber no prontuário de quem que eu registro esses pontos dessa multa aqui, dessa infração. Entendeu? Se o proprietário não indica, aí acaba caindo a pontuação no prontuário dele também. Ah, mas e se o proprietário não tiver habilitação? Vamos supor que o dono do veículo não tem habilitação. Comprou, não tem habilitação, quem dirige é o filho dele. Aí não vai registrar pontuação para ninguém, porque o órgão de trânsito não sabe que era o filho dele que estava dirigindo. E o dono do carro não tem CNH, então não vai registrar. É o caso aí de quando a infração acontece com um veículo registrado em nome de empresa, né? Empresa não tem CNH. Até existe uma multa chamada NIC, que é multa por não identificação do condutor, que pode ser aplicada à empresa ou ao proprietário que não indica o condutor. Mas como é que o órgão de trânsito vai saber que quem estava dirigindo não era o proprietário? Só se o proprietário realmente não tiver carteira. Aí não era ele, porque não tem carteira, né? E não apresentou o condutor, aí eu vou aplicar uma multa NIC nele, com a outra multa, assunto para outra aula. Então achamos aqui, letra B é a resposta. Questão sobre normas de circulação, que diz o seguinte: nas vias com iluminação pública, o uso do farol alto à noite existe uma regrinha básica, que é, se a via tem iluminação, aqui ó, nesse caso aqui tem, ó, com iluminação, você vai usar o farol baixo, tá? Então o farol alto aqui é para via sem iluminação. Agora preste atenção. Aqui fala nas vias com iluminação pública. É muito comum o Detran colocar da seguinte maneira: nas vias providas de iluminação pública. Então veja, em vez de colocar com iluminação, ele coloca providas. Nas vias providas de iluminação pública, você vai entender como a mesma coisa, tá? Guarde bem esse providas aí. Da mesma forma que se for uma via sem iluminação, a palavra vai ser isso aqui é um D, tá? Desprovidas. Se o Detran disse desprovidas, quer dizer, não tem iluminação pública. Esse des aqui é de não. Se ela diz providas, é com iluminação pública. Então se liga nesses termos mais difíceis, porque isso costuma agarrar algumas pessoas na hora da prova, tá? Nas vias providas ou com iluminação pública, o uso do farol alto à noite é proibido, claro. Farol alto em via com iluminação não pode. Então tá aqui, ó, proibido. Se você for observar, ó, na letra A fala permitido, não é. Na letra B fala permitido, não é. Na letra D fala permitido ainda com a casca de banana na frente, que é um somente. Quem estuda com a gente sabe que quando aparecem essas cascas de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, e nesse caso é falsa, é errada.
Se você ainda não conhece as cascas de bananas, esse macete aqui das cascas de bananas, precisa estudar com a gente, hein? Se liga aí. Então, ó, não é permitido, tá? Já risquei todos aqui que tá falando que é permitido e já fui aqui no proibido. Proibido, pois deve ser usado farol baixo. Guarda essa regrinha. Se é via com iluminação, farol baixo. Via sem iluminação, farol alto. Questão sobre primeiros socorros que diz: em relação aos ferimentos leves, pequenos ferimentos, decorrentes de sinistro de trânsito. O que é sinistro, professor? Sinistro é o termo que veio agora para substituir acidente. Quando você vir sinistro numa questão, saiba que o Detran quis dizer acidente, tá bom? Em relação aos ferimentos leves, decorrentes de sinistro de trânsito, você deve fazer o que? Deve, veja, obrigação, hein? Aplicar remédio ou... Já parei por aqui. Quando aparece assim, aplicar remédio, ou pomada, que também é um remédio, né? Quebra uma das 10 regras sagradas dos primeiros socorros. Eu criei as 10 regras sagradas de primeiro socorro. Você não conhece? Pois é, tem que conhecer essas 10 regras. Não vou passar aqui agora, está sendo no nosso curso. Se liga aí para você aprender isso. Decorou aquelas 10 regras sagradas, cara, você já responde mais de 90% das questões da prova, tá? Então, aplicar remédio ou pomada quebra uma das 10 regras sagradas. Isso está errado. Sempre adicionar, ou sempre acionar é chamar, o atendimento médico. Tá vendo esse sempre aqui? Sempre é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance desta alternativa ser falsa. E nesse caso é falsa. Pode eliminar. Você sempre vai acionar o atendimento médico? Não, perceba que aqui está falando de ferimentos leves, ó. Viu? Se fosse uma pancada na cabeça, suspeita de traumatismo craniano, coisa mais grave, aí tudo bem. Mas sempre acionar o atendimento médico? Acionar o atendimento médico, tudo bem, mas sempre, esse sempre é a casca de banana. Tá vendo? Nunca fazer curativo. De novo, o nunca também é uma casca de banana. Então, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Pode eliminar ela. Cobrir preferencialmente com pano limpo. Você vê algum problema nisso? Tem um ferimento leve, você vai pegar um pano limpo e vai cobrir aquele ferimento. Aqui está dizendo, ó, preferencialmente. Ainda nem foi uma afirmação impositiva, imperativa. Né? Ficou aquela coisa assim, bem flexível. Isso é ótimo, tá? Em questão de prova, essas alternativas flexíveis são ótimas. Agora, essas muito imperativas, ó, sempre, nunca, isso é roubada, corre disso, tá? Então, ó, a letra A quebrou uma regra sagrada, a B e a C têm cascas de banana e a letra D é a resposta. Dá para responder só com macete, hein? Essa é boa.